Bom, pessoal, essas são as minhas redes sociais para quem quiser conhecer um pouco do trabalho aí. A gente está começando esses canais recentemente. Antes, todas as transmissões que nós fazíamos era no canal do Igor Rodrigues, da MagoLab. E aí, de um tempo para cá, desde que eu fechei a minha parceria com a Trade Arena, a gente startou, além dos canais do Trade Arena, que tem publicações nossas, esses canais aí, se alguém quiser acompanhar, chamar no direct, fiquem à vontade, tá? Vamos lá, pessoal! E aí, Léo Truda? Eliana, bom dia! Deixa eu ver se vai mudar o slide. Aí sim! Então vamos lá, um pouco da história da análise técnica, pessoal. Antes de eu contar a história da análise técnica, deixa eu contar para vocês como é que eu cheguei no mercado, né? Isso remonta lá nos anos 97, 98, quando na universidade eu comecei uma disciplina, e acho que era sobre mercado de capitais, alguma coisa assim, e aí eu comecei a olhar para ações, né? Para o mercado financeiro. E naquela época, a gente pensava assim, cara, se eu comprar boas empresas, esse negócio só vai subir, né? E eu achava estranho que quando saía um balanço, o balanço saía bom, dava tudo certo, e mesmo assim o preço caía. Eu não entendia como que boas empresas que estavam dando lucro, os preços acabavam retraindo, por assim dizer, né? Depois, com o passar do tempo, teve um outro momento em que eu tive que fazer um trabalho sobre derivativos. Nesses derivativos, eu escolhi, como um bom gaúcho que gosta de churrasco, eu escolhi contratos futuros de boi gordo. Aí eu fiz um trabalho, me dediquei bastante para isso, e o professor comentou, né, que se eu sabia que algumas pessoas olhavam gráficos para atuar naquele mercado, que era a princípio de hedge, que a ideia foi ser um mercado de hedge, e que as pessoas usavam gráficos para especular. E eu lembro muito bem a resposta, né? Eu disse, cara, não é possível isso. Alguém olha um sinal gráfico, e toma decisões baseadas nisso. E aquilo me deixou na curiosidade, né? Como funciona isso? Por que as pessoas observam isso? E aí isso me fez buscar mais conhecimento. Nessa busca por conhecimento, eu então fui aprender sobre análise técnica e também fui aprender sobre day trade, swing trade e por aí vai, né? Então eu tive que buscar como é que as pessoas extraíam informações através de um gráfico. Aí foi quando eu cheguei, né, e escolhi como principal mentor, principalmente para o day trade, que é o tema do nosso objetivo de hoje, análise técnica para day trade. Eu encontrei o Igor Rodrigues, o Mago, né? E como aluno dele, interagindo, fazendo perguntas e depois participando, né, das salas com o pessoal, eu tive a felicidade de ser convidado para fazer parte da equipe, e por sugestão dele eu tirei o CNPI. Então, ao longo da minha trajetória foi isso. Eu venho de ser apenas um pequeno investidor na bolsa. Depois eu passo a fazer trades, e aí tiro o CNPI e fui fazer parte da equipe da MagoLab. Então, esse é um pouquinho da minha história aí, pessoal. E agora a gente vai para a história da análise técnica. A gente vai ter uma viagem aí de pouco mais de 300 anos pela leitura gráfica. Vem lá dos samurais do arroz e chega aqui para nosso setup, nossa tela aí que a gente encara no dia a dia. Então vamos lá, pessoal. Há mais de 300 anos, um comerciante japonês descobriu que os preços não se movem por acaso. Eles refletem emoções, expectativas e padrões que se repetem. Essa percepção nasceu num mercado de arroz, mercado futuro de arroz, em Osaka, e hoje guia milhares de traders que operam índice dólar na B3. E nessa jornada você vai entender de onde veio a análise técnica, quem foram os seus grandes criadores e como esse conhecimento se tornou a principal ferramenta do day trade moderno no Brasil.
Começa então por o nascimento de Mudehisa Roma, 1724 a 803. Ele era um comerciante de arroz na cidade de Sakata. E ele ficou tão rico, segundo a história, né? Tá gostando do vídeo? Dedo no like, se inscreve aí para não perder os próximos. Comenta aí pra gente também sobre o que você quer aprender. Ele percebeu que o preço do arroz vem com a gente, vem com a Evertrader. Oferta e demanda. Mas olha só, olha que interessante, pela psicologia dos compradores e vendedores. É basicamente isso, já vou dar um spoiler aí, é isso que o Candlestick nos conta. Para registrar essas oscilações, Roma desenvolveu os primeiros candlesticks, que são as representações visuais da abertura, do fechamento, da máxima e da mínima. Isso em cada sessão. Uma invenção que atravessou séculos. Aí tem um pouco aqui, né, de quando surgiu a primeira bolsa lá, registrando futuros sobre arroz. O fato de como funciona o corpo do candlestick, né? E como essa obra, né, veio ao encontro aí da análise gráfica. Depois disso, pessoal, remontamos aí ao século XIX, por volta de 1882, Charles Henry Dow fundou a Dow Jones Company. Ele é o criador do The Wall Street Journal, que a gente utiliza muitas vezes nos nossos morning call de cada dia aí, o The Wall Street Journal, para trazer as notícias. Ele basicamente quis entender, né, desenvolver uma estrutura lógica para entender o comportamento dos mercados. Isso ficou conhecido como a teoria de Dow. Ela tem alguns princípios. Dentre elas, né, de que o preço desconta tudo. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer ver, já está refletido ali no gráfico. Isso é interessante, pessoal. Quando eu deparei com isso, o que eu pensei, né? Puxa, eu quero investir em boas empresas, mas tem coisas que eu, como pessoa física, não tenho acesso. De que forma eu consigo entender o que os investidores institucionais, o que as pessoas que têm informação lá de dentro, né, estão vendo que eu não consigo ver. Basicamente, na teoria de Dow eu encontro isso. Na análise técnica eu encontro isso. O preço descontando tudo que já se sabe. E aí tem uma frase de Charles Dow que é complemento dessa, de que o preço desconta tudo, exceto os atos de Deus. Ou seja, somente algo inesperado, um cisne negro, algo que ninguém está prevendo, é que pode gerar uma surpresa para quem é grafista. Então vamos lá. Outro princípio básico, que os preços se movem em tendência. Elas são divididas em tendência primária, secundária e terciária. A gente, na sequência, vai ver isso nos gráficos aí, tá? E de que a história se repete. A gente vai ver alguns padrões se repetindo porque a natureza humana não muda. Depois disso, que faz parte do meu operacional, a gente vai ver aí no início do século XX, né, Ralph Nelson Elliott, com a teoria das ondas de Elliott. Nos anos 30, Elliott descobriu que os mercados se movem em ciclos de, principalmente, 5 ondas de impulso a favor da tendência e 3 ondas contra, 3 ondas corretivas. O que ele chamou esse padrão de Nature's Law, ou seja, lei da natureza. Isso foi publicado em 1946 e essa estrutura está conectada a um outro padrão, né, desenvolvido por Leonardo Fibonacci, que é a proporção áurea e está presente em toda a natureza. Inclusive tem vídeos sobre Fibonacci aí nas redes sociais, nas minhas redes sociais e no Trade Arena. E o legado disso nos mercados atuais, né, é que os traders, tanto de índice quanto dólar, acabam utilizando a contagem dessas ondas para identificar pontos de reversão, ou seja, fazer compras ou vendas de risco, né, e projetar alvos e também calibrar o tamanho das posições. É uma das ferramentas mais poderosas e desafiadoras da análise técnica. A galera aí que está no chat, Murilão, bom dia. Rafael, bom dia. O pessoal já nos acompanha aí, já sabe que a gente usa muito
Fractal 5.3, né? E Elliott aí para nossa tomada de decisão. Aí a gente vai chegar no gráfico e já vai ver isso aí logo na sequência. E aí, pessoal, aqueles candlesticks que foram desenvolvidos lá no Japão na época dos samurais, eles só chegam para nós aqui no Ocidente através do Steve Nielsen. E ele traz isso, pasmem aí, todos nós já estávamos quase que operando nessa época, hein? Ele chega aqui no Ocidente nos anos 90, há pouco tempo aí. Antes, a gente usava gráficos de barra. E aí, Douglas, bom dia, seja bem-vindo. E o gráfico de barra vocês vão ver, pessoal. Eu trouxe um exemplo de gráfico de barra no índice futuro. Vocês vão ver como tem ruído aí. Ó, o Douglas que tá aí no chat, né? Inclusive, Douglas, logo em seguida a gente já vai falar sobre gerenciamento de risco. E daqui a pouco a gente tem aquela nossa live, hein? Me chama aí. Então, pessoal, o Steve Nielsen trouxe isso aqui para o Ocidente por volta dos anos 90, né? E teve um impacto imediato e definitivo. Antes disso, os traders ocidentais usavam apenas gráfico de barras, é o que eu mostrei para vocês. E o gráfico de linha, a gente vai trazer exemplos aí. O gráfico de linha é o mais conhecido por todos. Eu, quando ouvi falar, né, sobre a análise gráfica, o que eu imaginei foi um gráfico de linha. E aí ele nos dá menos informações para a gente tomar decisão, porque o gráfico de linha traz o fechamento, né? E o candlestick traz muito mais informação e ele visualmente vai nos mostrar a força, a indecisão ou a reversão. Tudo em única barra colorida. Hoje praticamente 100% das plataformas usam o candlestick como padrão. No Profit mesmo, se tu põe ali a opção automática, ele traz o candlestick. E tá aqui, pessoal, o gráfico de barra e o gráfico de candlesticks. Aí olha só, essa barra aqui, eu já sei que ela foi negativa, porque ela fez essa máxima. A abertura dela foi desse lado direito, onde ele faz uma barrinha. E aí o vendedor empurrou até lá embaixo, fez a mínima. O comprador mal e mal conseguiu empurrar e fechou essa barrinha neste ponto aqui. Aí o gráfico de barras, apesar do Profit ser um software fantástico, ó, ele já une a barra 1 à barra 2. Então ele vai ficando muito confuso para a gente ver abertura e fechamento. Enquanto deste lado aqui, o que a gente observa? Deixa eu pegar o Point of Fix, que aí eu destaco para vocês aí. Só um instante. Aqui, deixa eu selecionar para vocês. Aqui a gente tem a abertura desta barra negativa. Aqui a gente tem a máxima. O vendedor empurra até lá embaixo e o comprador consegue trazer até este pontinho aqui, ó, que fecha a barra do lado esquerdo. Então a gente sabe que essa barra é um candle negativo. Aí está aqui ele, o mesmo gráfico. Olha como visualmente a gente consegue entender quanto o vendedor trouxe ele para baixo. Aí observem o candle 2 aqui neste ponto. A gente sabe que a abertura deste candle foi aqui neste ponto. Ele sobe um pouquinho e aí ele fecha nesta barrinha aqui do lado. Olha como visualmente o segundo candle, deixa eu tornar este ponto aqui mais destacado. Olha como visualmente o segundo candle nos mostra algo muito superior ao que o gráfico de barras nos mostra. Então, essa foi a revolução trazida por Steve Nielsen e tenho certeza que muitos aí não sabiam que fazia tão pouco tempo que nós tínhamos acesso ao gráfico de candlesticks aqui no Ocidente. E aí, hoje, como é que funciona a análise técnica, né? A gente tem um mini índice, que é um derivado do Ibovespa. É o contrato mais negociado da B3, chegou a ser, acho que ainda é,
o contrato com maior liquidez e maior negociação no mundo, os mini contratos de índice, era até então, e reflete o humor do mercado acionário brasileiro, reagindo a notícias macro e fluxo estrangeiro. E aqui tem um detalhe importante para quem nos acompanha diariamente, né? A gente tem alguns horários onde a especulação ela está mais forte, que é o horário que antecede a abertura das ações à vista e também o horário que antecede a abertura do Dow Jones, onde as ADRs também estão cotando lá nos Estados Unidos. E o dólar, pessoal, é taxa de câmbio. Tá gostando do vídeo? Dedo no like, se inscreve aí para não perder os próximos. Comenta aí pra gente também sobre o que você quer aprender. Tendências influenciado por fatores globais. Vem com a gente, vem com a Evertrade. Política monetária americana. O mercado nos Estados Unidos acaba ditando aí os rumos do mercado mundial. E aí, nessa questão geopolítica, né, a gente sabe que uma série de fatores globais, inclusive essa guerra, tem influenciado muito aí no nosso dólar. Aqui eu também trouxe um ponto da democratização do day trade. Muitos de vocês que começaram aí há mais tempo lembram, né? A gente tinha um custo altíssimo de plataforma, a gente tinha um custo altíssimo para negociar contratos de mini índice ou mini dólar, e agora tudo isso é mais simples. E todos vocês que acompanham a Euro sabem que, inclusive, é possível operar, né, através da mesa aí, com um capital da mesa, inclusive com gerenciamento de risco ativo por parte da mesa, aí, evitando que os traders tenham dias de fúria. E aí, pessoal, trago os principais pilares da leitura gráfica que a gente já comentou um pouquinho antes, né? Primeiro pilar de que o preço vai descontar tudo. Diferente da análise fundamentalista, que ela vai prever um valuation para o ativo e vai acabar não conseguindo explicar as oscilações de preços que Charles Down chamou de tendência primária, terciária e secundária, e que Elliott comparou inclusive com as marés, né? Em que em uma maré alta tu vai ter as ondas cada vez avançando mais, e em uma maré baixa elas recuam mais. Isso seria basicamente, né, a gente comparando aí com tendências de alta e tendências de baixa. Pilar 2, os preços se movem em tendência, é isso que a gente está falando, né? Charles Down também nos trouxe que as tendências são válidas até que haja um sinal contrário. Essa parte da história se repetir, a gente vai poder observar esses padrões gráficos, né, repetindo o passado. A gente vai pressupor que o que está acontecendo até que haja um sinal contrário vai seguir acontecendo dessa mesma forma. Algumas ferramentas que a gente utiliza, inclusive para day trade, são suportes e resistência. Utilizamos também médias móveis, são indicadores atrasados que servem para nos mostrar e suavizar a tendência. Isso tudo a gente já vai ver no gráfico, pessoal, com detalhes aí, tá? Temos alguns indicadores para nos auxiliar. Esses indicadores, eles são mais recentes, né? A gente tem aí, com o advento do surgimento da tecnologia, da possibilidade, inclusive, de termos em nossas casas plataformas aí que plotam esses indicadores, que são cálculos extremamente complexos, inclusive as médias móveis, né? Se nós estiver falando de uma média exponencial de 200 períodos, caramba, nós ia levar uma semana inteira para calcular esse negócio, enquanto ela fica plotada no nosso gráfico em tempo real, né? Volume, confirmando ou invalidando movimentos. Uma das premissas de Down é que o volume precisa confirmar a tendência, principalmente no rompimento. Temos aí bandas de Bollinger, né, que trazem um pouco da volatilidade e desvio padrão ao redor de uma média central. E aqui eu trouxe o comparativo, né? Análise técnica foca no preço e no comportamento do mercado em tempo real. Ideal para day trade, índice e dólar. Análise fundamentalista vai analisar balanços e valuation. Ela é mais adequada para investimentos de longo prazo. Para quem vai estudar, achar que um ativo, conforme seus estudos, vale um determinado valor, então ele vai comprar quando estiver mais barato e vai esperar chegar lá no valuation.
Vamos ver se temos alguma pergunta no chat. Ana Maria, bom dia. Boa. O pessoal tem mensagem da Euro aí, aproveitem. A Euro está com uma promoção. Possivelmente aí, aproveitando a live, eles estenderam a promoção. Boa, Murilão. Então é isso, pessoal. Para um day trader, né, análise técnica é a linguagem principal. Vocês se imaginam, por exemplo, a gente com uma análise fundamentalista comprando índice ou dólar, ou principalmente vendendo índice ou dólar? Como seria mais complexo e o drawdown, o ajuste diário que nós íamos tomar de vez em quando? E quando eu falo na evolução das ferramentas modernas, né, a gente sai lá de quando o candlestick era desenhado com papel e pincel e tendo em milésimos de segundos no TradingView ou no Profit ou em outras plataformas aí, a tecnologia acelerando a nossa análise, né? Sendo que os princípios continuam os mesmos. Eu sempre falo muito nas transmissões, pessoal, da necessidade de fazermos backtesting, né? Eu ainda gosto de fazer o backtesting manual para entender os sinais gráficos. Eu, inclusive, cheguei a desenhar gráficos de barras daí, né, no papel milimetrado para tentar entender o comportamento dos preços. Então, backtesting, eu gosto de fazer um backtesting manual para as estratégias, mas hoje nós temos aí ferramentas fantásticas que conseguem, vamos lá, a gente faz um backtest nos últimos 200 pregões, e aí tu põe uma ferramenta automática para rodar nos últimos 10 anos, e aí a gente vai ter aí 2.000 e tantos pregões. Hoje as plataformas também possibilitam que a gente coloque alertas inteligentes, principalmente rompimentos de linha de tendência, rompimentos de suporte, rompimentos de resistência. E além disso, a tecnologia, por mais que avance, né, temos o diferencial e continua sendo autocontrole e disciplina do trader o principal. A gente já vai também falar sobre isso e aprofundando cada tema desses. Enquanto isso, vocês vão poder colocar aí as suas dúvidas, né? Deixa eu só arrumar aqui a evolução das ferramentas. Vamos lá. Dessa primeira parte, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Esses 300 anos de evolução e sabedoria, para todos que quiserem entender esse cronograma de datas, né? A gente tem em 1924 a criação dos candlesticks. Em 82 temos Charles Down fundando a teoria moderna dos mercados. Em 1946 a gente tem a publicação aí do Eliot, né? Ralph Nelson Eliot, do Nature's Law, The Secret of Universe, a lei da natureza, o segredo do universo. Em 1991, bem recente, possivelmente a grande maioria já estava aí aprendendo alguma coisa nessa data, Nilson traz o Candlesticks para o Ocidente. E hoje a gente opera isso olhando essas ferramentas criadas há tanto tempo. Aí, pessoal, tem algo bem interessante, né? Eu, por exemplo, fui aluno do Mago, né? Ele ficou sendo conhecido como um mago. Mas a análise técnica eu sempre brincava que ela não tinha nenhuma magia. É um estudo sistemático do comportamento humano nos mercados. E aí é necessário que a gente estude com consistência, opere com disciplina, respeitando o gráfico, respeitando o nosso operacional. Dessa parte de história aí é o que a gente precisa ter em mente, né? Deixa eu perguntar para vocês aí se ficou alguma dúvida sobre algum tema dessa primeira parte aí que a gente está apresentando para vocês. Se ficou alguma dúvida aí, é só falar, pessoal. Se não ficou dúvidas, eu vou passar para outro ponto importante que faz parte da análise técnica, que é a linguagem do trading. E aí envolve algo que a gente vai mostrar depois no Candlestick, que tem a ver com o comportamento, o que o Candlestick vai nos mostrar, qual é a leitura que a gente faz através do candle, né? Então,
mergulhando profundamente no comportamento de preço, no fluxo institucional, que é quem dá movimento para o nosso mercado, e na mentalidade que separa traders consistentes de operadores amadores, a gente vai ter que fazer uma leitura do mercado, não apenas operar nele, né? Aí traz aqui que o mercado ele não é aleatório, ele é movido por intenção, fluxo, comportamento coletivo. É isso que fica registrado no candle. Vamos ver. Murilão pergunta, na teoria de Down foi apresentado ou só indicou? Não foi destroncada, correto? Cara, logo na sequência, quando a gente tiver nos gráficos, eu pretendo ir aprofundando, tá? Eu trouxe um pouco da teoria e depois a gente vai aprofundar isso na prática, beleza? Era isso? Diz aí, detalhe a tua pergunta. Enquanto tu digita aí no chat, eu vou seguindo aqui, tá? Beleza, é isso aí. Depois a gente vai trazendo isso para o gráfico. Eu tinha que trazer um pouco da teoria primeiro, para vocês entenderem de onde surgiu. Muitos já entendem, já estudaram isso, mas a gente sempre tem pessoas novas chegando aí. Alguns já operam, mas não sabem exatamente a origem, né? Beleza, vamos lá. Mas depois pergunta se ficou alguma coisa. E é isso, pessoal. Se mais alguém, assim como o Murilão aí, tiver dúvidas, mandem aí. Então é isso, o mercado ele se move por intenção, fluxo e comportamento coletivo. Isso fica registrado para nós nos candlesticks. Grandes players vão movimentar o preço ao executar ordens volumosas. O tape reading revela essa intenção. Como aqui nós estamos mais na análise gráfica, eu vou trazer essa parte de fluxo, né? Mas a gente não vai focar tanto sobre fluxo, mas é gráfico. Até porque fluxo, eu precisaria de um mercado rolando aí para a gente mostrar e falar antes de acontecer o que tende a surgir, né? O que o fluxo vai nos apresentar. Então teria que ser com o mercado rolando. Oferta e demanda, o preço sobe ou cai, né? Conforme a demanda de compradores e vendedores. Aqui tem um ponto importante que vem desde dos primórdios aí da teoria de Down, que é o seguinte: para cair o preço não necessariamente precisa volume. Uma falta de liquidez, uma ordem de zeragem de posição derruba o preço mais rapidamente. Por isso, a venda ocorre de forma mais rápida. Pensem nisso. O volume precisa confirmar a tendência quando a gente tem um rompimento, uma tendência de alta. Precisa entrar grana, volume financeiro. Às vezes, nós vamos observar o preço caindo com pouco volume, simplesmente pela falta de liquidez em uma zeragem de posição. Isso teve, inclusive, pessoal, se vocês vão lembrar aí, quem já tem mais tempo de mercado, nós tivemos uma situação de copy trading, inclusive, no dólar, que fez uma movimentação bem significativa no mercado do dólar em um final de tarde, por zeragens de posição dos operadores. E aí, traz um pouco, né, do comportamento do institucional, fundos e HFTs criando padrões repetitivos, e reconhecê-los é uma vantagem competitiva. Para isso, quem me acompanha aí no dia a dia sabe que eu utilizo uma ferramenta chamada Bookmap. Eu já utilizo há algum tempo e há uns 2 ou 3 anos a Anelógica, inclusive, comprou essa ferramenta, que era uma tecnologia desenvolvida em Israel, se não me engano. E aí o fato de que o mercado deixa rastro, cada movimento de preço carrega uma informação e o trader profissional sabe ler. Isso a gente consegue ver aí, né? Através de suportes, resistências e tudo mais. A parte da psicologia do mercado e mentalidade é um espelho das emoções humanas, onde a gente vai ver medo, ganância, esperança e arrependimento, impressos em cada candle. Entender essa psicologia por trás do movimento é tão importante quanto a técnica. E aí traz um erro comum do iniciante, que é operar por impulso após um loss. E a sugestão é parar, respirar e reler o conceito. Aí algo muito interessante que eu indico para quem me acompanha, né? Inclusive mesa proprietária, às vezes a pessoa é um excelente operador, consegue pegar bons movimentos,
mas tem seguidamente aqueles momentos de fúria. Não consegue ter um bom gerenciamento de risco. Se nós observar o institucional, o que o institucional tá gostando do vídeo? Dedo no like, se inscreve aí para não perder os próximos. Comenta aí pra gente também sobre o que você quer aprender. E aí o trader vai ser aquele cara que tem aquela pegada mais agressiva, mas ele sempre vai ter alguém do risco supervisionando ele. Se um dia ele tiver o dia de fúria e não zerar a operação, o cara do risco vai lá e zera tudo. Isso, nós como traders individuais, a gente está olhando para o nosso operacional e nós temos que ser todos esses agentes ao mesmo tempo. Eu tenho que ser o cara agressivo, que tenha coragem de entrar na operação, de colocar lote, mas muitas vezes eu tenho aquele hábito de defender determinada operação e eu não vou estopar porque o meu percentual de acerto é muito grande e o cara vai para o dia de fúria e explode a conta e todo o saldo que ele tem lá. Vocês todos já devem ter tido alguma situação desse tipo e eu já tive. Todo mundo que eu conheço, todos os traders que eu conheço já tiveram essa situação e muitas vezes a pessoa sozinha não consegue ou destruiu o próprio capital e vai ter dificuldade para voltar. Então aí vem a mesa proprietária como uma solução para isso. Primeiro, te disponibilizando capital e depois te gerenciando o risco. Na mesa, tu não vai conseguir perder mais do que eles vão estipular lá. Então, é bem importante como uma ferramenta também de mitigar risco. Aí nós temos o seguinte, o medo de perder por parte do operador, que vai levar ao fenômeno de fechamento prematuro de operações vencedoras, conhecido como alfaçar. A ganância de segurar posições além do plano, transformando o lucro em prejuízo. Quem nunca, chegando próximo do alvo, o cara diz, só vai voltar um pouquinho e já vai pegar o meu alvo, né? E aí tu segura aquele negócio e fica igual uma âncora te levando e te afundando cada vez mais. E o trader de revanche, né? Operar para recuperar prejuízo, que acaba sendo o caminho mais rápido para a ruína. Voltando para a análise técnica neste contexto, né? A análise técnica ela vai buscar comportamentos no passado dos preços para identificar os padrões, áreas de probabilidade e sem nenhum tipo de magia ou bola de cristal. A gente vai olhar para suportes e resistência, onde o preço encontra compradores no caso do suporte ou vendedores no caso da resistência. Como é que funciona isso, pessoal? No psicológico das pessoas. Veja bem. Boa, cantor Jamil! Seja sempre bem-vindo aí. Pensa o seguinte, tá? Eu comprei uma determinada ação e ela subiu, eu realizei os meus lucros, saquei o dinheiro, comprei o que eu queria para a família e eu passo a ter uma certa ligação com esse papel, com esta ação. Eu vou olhar e vou citar, por exemplo, Vale do Rio Doce. Casualmente foi a primeira ação que eu fiz um day trade, tá? Na época não fiz no índice, fiz em Vale. Aí tu sempre fica com aquela, cara, que bacana, né? A Vale me deu um lucro muito legal, eu lembro bem, eu tenho aquela memória. E a pessoa vai lembrar e pensar assim, algo bem recente, tá? Que eu falei pro pessoal da sala. Vale a R$50. O valuation estava dizendo, cara, é muito barato, ali na região dos 50. E ela foi lá, brigou, perdeu um pouco R$50. Isso deve ter sido em agosto do ano passado, né? Bem possível que sim. E aí eu falei pro pessoal da sala, cara, Vale tá num suporte fantástico, abaixo do valuation, pelo que eu vi analistas fundamentalistas falarem. É um suporte difícil de perder, vale a pena comprar aí. Não é um trocadilho, né? Vale a pena comprar Vale. E aí eu tive, inclusive, pessoas que acompanharam que disseram, cara, tô tomando posição aqui. O que é isso? Tu tem aquela memória de que vale a R$50, tu compra e depois tu vende ela mais caro. Isso funciona como um suporte. Quando chega ali, tu lembra, cara, é barato aqui, eu vou comprar. Aí o comprador entra. Isso faz com que exista um suporte. Não é mágica. Não é nada nesse sentido. Aí tu tem aquela imagem, putz, eu deixei de vender Vale a R$100 ou a R$120 ou a 90.
seja lá o que for, porque depende, splits, grupamentos, né? Paga dividendos, já cai um pouco. Então, vamos lá, R$100, vamos fixar em R$100 para ser um número. Cara, eu comprei a 50, a 100 eu tenho que entregar esse negócio. Pode chegar em 100 e o mercado desabar. Tem guerra, tem não sei o quê. Pô, 50%, onde que eu ia tirar isso aí em tão poucos meses? E aí o cara vende naquele ponto. Aí o gráfico nos mostra, cara, quando chega em R$100, ela toma um choque. O pessoal derruba o preço. O institucional sai de uma parte da mão. Ela descola muito do Ibovespa. Então, basicamente, esse é o funcionamento de suportes e resistências, né? A gente costuma observar pivôs e tendências, né? Tu vai olhar. Se tá, por exemplo, assim, em uma perna 3, que a gente já vai detalhar, esticado, longe das médias, que fez aquele movimento explosivo de alta, normalmente tu vai ver assim, poxa, ele fez o pivô de alta, subiu lá os 100%, 161%, está se aproximando de uma resistência, ali é o movimento onde tu vai calibrar o teu stop gain para, caso tu veja um pivô de baixo, uma mudança de comportamento, onde ele tentou romper topo, recuou, voltou, fez um topo mais alto, ali tu diz, opa, tem alguma mudança de comportamento aí. Isso é o que o pivô vai nos mostrar. E as retrações e projeções é basicamente o que a gente falou, né? Tu vai olhar uma projeção de movimento, deu 100% do teu alvo, tu começa a realizar uma parte. Tu espera lá a onda 3 do Elliott, que vai fazer 161,8, e aí tu realiza o restante da tua posição. Tu vai comprar de novo quando tu sabe que ele fez aquela projeção, chegou em alvo de movimento, bateu numa resistência, tu vai esperar por sinais assim que ele volta para uma retração. Basicamente é por isso que o mercado se comporta. Eu nunca entendi por que o mercado retraía, por que acontecia isso quando eu só estudava valuation como investidor. Eu não entendia por que uma ação batia num determinado preço e caía. Aí eu lembro de um momento que eu comecei a observar isso antes mesmo até de olhar o gráfico, antes mesmo do gráfico me mostrar isso. Então é basicamente isso, pessoal. O que a gente vê no gráfico é o resultado das decisões dos institucionais tomadas antes que nós. Aí a gente traz um pouquinho aqui, detalhando um pouco mais da teoria de Down e das zonas de Elliott, né? Charles Down criando os fundamentos da análise técnica, de que o preço desconta tudo. O mercado tem 3 tendências, primária, secundária e a menor. O volume confirma a tendência. Essa frase aqui eu já havia antecipado para vocês antes, né? E os índices devem se confirmar mutuamente. Na época tinha o índice de indústria, por exemplo, né? Então ele olhava assim, um ativo do setor de indústria que estava subindo, que estava rompendo um ponto. Ele tinha volume naquele rompimento para que ele pudesse entrar na compra. Os índices, as demais empresas do setor estavam apontando para cima, estava entrando fluxo ali. É mais ou menos isso que Charles Down trouxe, que os índices devem se confirmar mutuamente. Vamos trazer para o dia de hoje e não vamos pegar indústrias, vamos pegar bancos. Tu vai olhar, todos os bancos estão subindo bem? Tu tenta escolher aquele que faz mais sentido para ti, aquele que tu acredita que vai performar melhor e tu diz assim, opa, tá entrando fluxo no setor financeiro. Então eu escolho dentro do setor financeiro a ação que eu acho que faz mais sentido e eu vou focar nela. Vou comprar ela assim que ela fizer uma confirmação, ou eu vou alavancar assim que ela fizer a confirmação com volume de um rompimento dentro de um setor que está em uma tendência de alta. E aí aqui a gente tem, por exemplo, o fractal 5.3, né? Deixa eu mostrar para vocês e agora a gente já começa a ilustrar. A gente vai ter 3 ondas a favor da tendência, 2 ondas de correção, mais algumas ondas de impulso e algumas ondas de correção. Agora eu trago aqui para vocês uma ilustração. Deixa eu pegar a tela branca, não, tela preta fica melhor, né? Pra gente que fica o dia inteiro na frente da tela, muita luz é prejudicial. Então vamos lá, em uma tendência de alta, o que a gente espera? Perna 1. A perna 2 faz este movimento.
a perna 3 vai ter 100% ou 161 da onda 1. Depois ele faz um outro movimento de correção e depois ele faz mais um movimento de impulso. Essa correção a gente também chama de retração. Então aqui a gente tem 5 ondas a favor da tendência. E depois vai aparecer o ABC, que são 3 ondas contra a tendência. Normalmente essa onda rompe este fundo. Ainda assim, pessoal, a gente chama de fractal 5-3 por conta desse movimento. Vamos supor que a gente esteja vendo isso de amarelo em um gráfico diário. Como é que a gente vai ver o 15 minutos, por exemplo, atuando? Dentro de um fractal. Perna de tendência. Teste de fundo. Perna de tendência. Teste de fundo. Perna de tendência. Em branco a gente consegue observar 5 ondas a favor da tendência. Depois, o que a gente vai ter dentro do gráfico de 15 minutos? 3 ondas contra a tendência. Que dentro do gráfico diário a gente vai ver uma perna de tendência e um teste de fundo. Se nós formos baixar do 15 minutos que está em branco para 1 minuto, a gente vai ver no 1 minuto ele fazendo perna de tendência, testa fundo, tendência, testa fundo, tendência. E aí, num minuto, a gente vai ver aqueles movimentos de ABC. A, B, C. Que vai fazer a perna de tendência do 15 e o teste de fundo. Por isso que no day trade, a gente está olhando um gráfico maior e acabamos filtrando as operações através de um gráfico menor, porque ao invés de comprar, olha só, ao invés de comprar esse rompimento de topo, o que a gente quer comprar? De preferência esse fundo aqui. Quando a gente faz isso, o nosso stop é desse tamanho. O nosso alvo é a repetição desse movimento aqui. Então, isso é o fractal 5-3. Essas são as ondas de Elliott. E essa é a forma que a gente vai mostrar depois, já nos candles, identificando isso, né? Aí, Elliott identificou então que o mercado se move em ondas fractais impulsionadas pela psicologia coletiva. Por isso que a gente trouxe um pouco da psicologia coletiva. 5 ondas de impulso e 3 de correção. E aí, como eu disse, eu vou trazer para que todos entendam, né, um pouco da análise de fluxo. Eu acabo observando um pouco disso através do Bookmap. Ou seja, eu tenho regiões onde eu quero atuar vendendo ou comprando, com base nas ondas de Elliott, com base na teoria de Down, mas eu vou dar uma olhada para ver, naquele momento, eu tenho alguma notícia, tá com pouca liquidez, posso colocar as minhas ordens ali, ou o fato de ter pouca liquidez pode fazer com que uma ordem muito grande pegue todas as minhas ordens e não pegue a parcial. Então aí eu vou estar olhando o livro visual ou o Bookmap para tomada de decisão. Também acompanho o calendário econômico, porque se eu for pego desprevenido numa notícia e eu tiver com uma posição muito grande, eu acabo tendo que estopar. Carlos Eduardo, bom dia! Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Assessoria, bom dia! Acompanhe aí que nós já vamos falando um pouco de cada assunto aí, tá? Basicamente, o fluxo mostra a intenção, né? O fluxo vai nos trazer uma ideia de volume naquele momento também. Então, ele é bem importante por isso, pessoal. Mas eu não faço a pura leitura do tape reading, tá? Continuando, dentro das ondas de Elliott, a gente utiliza o Fibonacci, né? Ele também não é uma mágica, foi desenvolvido aí por Leonardo Fibonacci, tem inclusive vídeos no canal, né? E a gente vai estar atento às retrações. Detalhe importante, pessoal, o mercado, o price action usa muito 50%, tá? Mas cabe dizer aqui que 50% não é um número de Fibonacci. 50% é utilizado porque a gente não sabe onde o preço vai parar. Se ele vai parar no 38,2,
Deixa eu mostrar de novo aqui. Ó. Se eu vejo uma perna de tendência, a perna de correção, eu nunca vou saber exatamente se vai ser no 38,2, que seria mais ou menos por aqui. Tá gostando do vídeo? Se ele Dedo no like, se inscreve aí para não perder os próximos. Comenta aí pra gente também sobre o que você quer aprender. Times frames menores. E depende vem da com a força gente, da tendência. vem com a Evertrader. Em uma tendência de alta, a gente vai ver o preço parar no 23 ou no 38 e apontar para cima. Nesses momentos, em swing trade, se eu estou posicionado, às vezes eu tomo posição no rompimento de topo. Porque aí eu sei que a tendência está forte. Eu vou estar olhando o volume de um gráfico diário, alguma coisa assim. Aí vale a pena. No day trade, se eu estiver olhando e filtrando pelo gráfico de 1, vai ser muito difícil eu entrar, tomar posição no 23 ou no 38. Eu vou estar focado no 50 e 61.8. Ali sim, eu vou estar colocando maior carga na minha defesa de posição. Diferente, pessoal, a defesa de posição é uma estratégia em que a gente vai entrando por fases. Não é o tão conhecido, famigerado martingale, tá? Tenho em mente isso. Ana Maria, o calendário econômico é importante, mas as falas na mídia social do Trump têm aterrorizado o mercado. Exatamente. É o perfil dele, né? E ele utiliza as redes sociais para dar um spoiler de alguma coisa. E a gente tem que saber filtrar isso. E o Bookmap me ajuda muito nisso, tá? No dia a dia. Para quem não tem Bookmap, pode estar atento ao livro visual, alguma coisa assim, mas vale muito a pena tu tentar entender o que está acontecendo. Bookmap eu não consigo mostrar para vocês sem o mercado estar rolando, tá? E aí as formas de ver as confluências, né? A gente vai mapear o movimento de impulso, claro, no gráfico, traçar níveis, conectar o início ao fim de movimentos para gerar as retrações e buscar algumas confluências. Eu gosto de buscar confluências. Eu vou fazer a retração e vou ver, tem suporte ou resistência naquele ponto? Aí eu vou avaliar o meu trade. Vamos supor que eu tenho uma mão de 10 contratos. Se eu vejo que não tem muita coisa naquele ponto, mas há algum suporte e resistência, está dentro de uma retração de Fibo, como que está a tendência, ela está forte ou fraca, eu já vou entrar com o que a gente chama de trade nota 2 na sala, né? Eu vou entrar com uma mão de 2 contratos. Eu tenho até 10 para defender. Então, num determinado ponto, eu entro com 2, depois eu defendo ele. Se bater um percentual do meu limite do dia, eu zero a operação imediatamente. Anderson, mas ó, tu pode acompanhar alguém que utilize o Bookmap, cara. Eu, por muitos anos, fiz isso. A gente tem transmissão aberta aí, utilizando o Bookmap e apresentando o contexto. Essa é a ideia. E a ideia é compartilhar disso também, né? Um dia eu também usei dessa estratégia. Vamos lá, pessoal, continuando aí. O fato das confluências aumentar a probabilidade, né? Se eu tenho uma série de suportes ali dados por retração, por VWAP, a gente já vai falar também, por média móvel importante, né? Então é basicamente isso. Fibonacci, mais suporte ou resistência, mais fluxo, maior probabilidade. E eu falo sempre, pessoal, sobre gestão de risco, né? A gente pode ter um setup ruim, a gente pode não entender muito de análise técnica. Se a gente tiver um bom gerenciamento de risco, há uma possibilidade de que a gente faça dinheiro no mercado ou até mesmo consiga não perder capital. Nós poderíamos dizer o seguinte: se alguém jogar cara ou coroa e tiver um bom gerenciamento de risco, o que vai acontecer? Pela lei dos grandes números, se eu jogar uma moeda para cima 1000 vezes, qual é a probabilidade de cara ou coroa? Vamos ver se alguém escreve no chat aí, enquanto eu tomo um chimarrão. Vamos ver. Qual a probabilidade, se eu jogar 1000 vezes uma moeda para cima, qual a probabilidade de dar cara e qual a probabilidade de coroa? Boa, Douglas! É isso aí, cara. 50%. Então vamos lá. Para cada vez que eu perder, então, vamos supor que eu vou perder R$1. Boa, Ana Maria Moura. É isso aí. Rapaz, vocês estão bom nisso, hein? Então, se cada vez que eu perder, eu entregar R$1 para o mercado, cada vez que eu ganhar, ele me entregar R$2, num percentual de acerto de 50%,
cara, vai ser, no final da história, eu vou terminar o mês, o trimestre, o ano positivo. Por que não a semana, né? O dia já é mais complicado, né? Todos os day traders aí sabem que a coisa não é assim, né? O dia é mais complicado, mas na sequência, tendo um operacional validado, a gente sabe que faz todo sentido isso, né? Eu ouvi, inclusive, né, várias vezes de vários mentores, né, a ideia de que o operacional eu ia aprender, o psicológico, o mental é que faria o meu resultado. Cara, eu não conseguia entender esse negócio aí. Eu duvidava dessa parada aí. Como que o psicológico vai influenciar se eu tenho um bom operacional, né? O que é o psicológico? O psicológico é a gente respeitar o gerenciamento de risco. Aí tem um ponto interessante, né, para quem faz day trade. A gente pode, se nós jogar a moeda 10 vezes, não necessariamente, a menos que seja um grande número, a gente vai ter esse 50-50. Em 10 vezes pode dar aquela zebra, né? Imagina, tu joga e dá 8 vezes, cara. Se tu não tem um bom psicológico, se tu não testou bem o teu gerenciamento de risco, cara, tu vai achar que aquilo não funciona. Que a moeda, tu vai botar a culpa na moeda. Tu vai dizer que a moeda tá bugada, que ela tá te roubando. Quem nunca aí pensou que tinha algo errado, que o institucional foi lá buscar o seu stop, né? Então, é muito disso. Isso é a psicologia. De nada vai adiantar a gente ter um bom conhecimento de análise técnica e não ter o psicológico alinhado com o nosso operacional. Antes de abrir qualquer operação, responda: eu estou operando o setup ou eu estou operando a minha emoção? A gente sempre fala, né? Se tomou 2 stops seguidos, parar, dar um respiro. Até vou dizer o seguinte: o primeiro stop já convém dar uma esperada, tá? Conforme é o ponto. O mercado vai estar lá amanhã, o nosso capital talvez não. E aí eu puxo novamente, a gente está no canal da Euro e é uma empresa aí muito bem recomendada, por isso eu estou aqui com muito orgulho fazendo essa transmissão. Inclusive a gente trouxe na primeira live que eu fiz no canal da Euro um depoimento aí de um seguidor que acompanhava o Mago, que agora está junto comigo aí, e hoje ele é um trader profissional já. Ele estava falando do atendimento que ele teve por parte da Euro. Na primeira live que a gente fez no canal aí, se alguém tiver curiosidade, cola lá e assiste. Então é isso, pessoal. Vamos seguindo adiante. Um trader consistente não é acertar sempre. Às vezes eu tomo um stop enquanto eu estou transmitindo, né? E aí vem alguém dizer: tua análise foi errada, isso aí estava errado. Eu disse: cara, todo trader ele vai tomar stop. A consistência não é acertar sempre. Estopar não é cometer um erro se tu tá dentro do teu operacional. Estopar é mais ou menos assim: cara, o mercado não fez aquilo que estatisticamente tinha a maior probabilidade de fazer. Então, consistência é seguir o processo, mesmo quando o resultado não vem. Tu testou aquilo, tu vai estar jogando a moeda 10 vezes e 8 vezes deu contra ti. Mas tu sabe que quando tu jogar ela 100 vezes, 1000 vezes, tu tem aquela probabilidade que tu testou. O trader profissional reage ao mercado. O amador vai tentar adivinhar. Essa é a diferença. Aí fala um pouco da preparação, né? Onde a gente vai fazer uma leitura de contexto. Nós já vamos logo na sequência para o gráfico mostrar como a gente faz essa leitura. A gente vai ter alguns níveis-chave que a gente vai atuar, dando aquela nota para o trade, se nós vamos entrar com uma mão de tamanho 2 para o trade nota 2, ou se é aquele trade nota 10, que tem uma série de confluências, com suportes ou resistência, mais o ponto onde a gente traçou, mais onde a gente está vendo que o fluxo está apontando, que a liquidez no book está apontando, que a liquidez no livro visual está apontando. Então é isso aí. A gente vai procurar entrar apenas com algumas confluências. A gente vai ter um stop definido, seja ele técnico ou financeiro. Quando nós conseguimos unir os dois mundos, melhor ainda, né? A gente vai ter um alvo projetado, um risco controlado e o principal, sem improvisação. A gente vai respeitar aquela estratégia.
eu não entendia como é que funcionava um diário de trade. Depois, que eu conseguisse apurar corretamente o IR, eu comecei a fazer uma planilha. Esta planilha, onde eu colocava lá os gains do dia, o stop do dia. Quando eu estava fazendo a planilha e eu estava digitando ali, lançando para apurar o imposto de renda, eu consegui identificar que aquilo estava funcionando como um diário de trade. Porque enquanto eu estava lançando aquilo ali, eu estava rememorando os meus trades. Então, essa é uma forma de fazer. Eu já ouvi falar de pessoas que fazem diário de trade comentando por que fez a entrada, como que fez a entrada, o que estava sentindo, etc, etc. Aí vai de cada um, né? O que errou, o que aprendeu, né? E aí daqueles aforismos, né? O gráfico fala, poucos entendem a língua dele. E a gente quer trazer isso aí agora, né? A conclusão desta parte é que, para muitos que estão chegando, a jornada começa agora, né? O mercado financeiro ele vai recompensar, e muito bem, quem se prepara, quem tem disciplina e quem evolui. Não existe atalho, pessoal. Este é um ponto. Não existe atalho. Eu sou analista CNPI. Eu tenho autorização para, por exemplo, indicar trades, dar call. Mas nunca funcionou para mim no início, quando eu estava iniciando. Eu tentava pegar o call do analista, eu não me dava conta que o YouTube tinha um delay absurdo para quem faz day trade, ou seja, às vezes dá 8, 10 segundos, dependendo da conexão. Quando eu entrava na operação, ela já tinha acontecido. Ou estava dando a parcial para o analista, ou quando eu entrava, o cara já estava quase sendo estopado, era segundos para eu ser estopado. Nunca funcionou para day trade, tá? Então, pensem nisso, desenvolvam uma técnica. É bem difícil pegar call, tá? Isso falando como analista atualmente, tá? Para mim nunca funcionou. Eu alerto todas as pessoas. Tentem entender o operacional, para daí sim, numa determinada região, tu começa a atuar conforme o teu tamanho de mão. Outro ponto. Tu não sabe o tamanho de mão que essa pessoa vai estar utilizando em comparação com a tua. Então, eu posso estar defendendo uma operação e alguém que tenha menos contratos não conseguir. Ou eu posso estar tendo que estopar uma operação e a pessoa que tem mais lote está conseguindo deslocar o preço médio, deslocou o stop, está protegido, participa da operação e eu fiquei de fora. É assim que funciona. Pensem sobre isso. Os resultados vêm de processos repetidos com excelência. Volto para a história do cara ou coroa. Se tu jogar uma moeda algumas vezes, pode dar uma sequência. Tu precisa ter um longo período de teste para saber que os grandes números serão favoráveis. Paciência para esperar o setup certo. Ontem, inclusive, o pessoal do nosso grupo estava falando, né? Na parte da tarde, demorou até dar o setup. Quando encaixou o setup, foi 600 pontos assim, em uma explosão absurda. A galera conseguiu fazer dinheiro muito rapidamente, esperando, tendo a paciência. Talvez quem clicou antes ficou de fora do movimento, ou pior, né? Tomou um prejuízo e depois não pôde participar. Então é isso, pessoal. Vamos para os gráficos. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Vamos ver o pessoal do chat aí. Mandem perguntas, fiquem à vontade. Meu Profit está demorando a carregar. Agora está carregando, o Bookmap não vai carregar nada, porque ele pega informações do book, né? Então ele vai demorar um pouquinho mais e deve ficar em branco aí. Então a gente vai focar no gráfico, tá? Para quem não conhece, eu procuro operar sempre com o Bookmap do lado esquerdo da tela e os gráficos do lado direito. Deixa eu ver se eu tenho algum vídeo aqui do Bookmap para mostrar para vocês. Bom, vocês podem observar até na live que a gente fez aqui no canal da Euro, alguns dias atrás, que ali está aparecendo como é o funcionamento do Bookmap. Então vamos aqui para o índice futuro. Colocar no gráfico de 15 minutos, tá? Vamos começar pelo gráfico de 15 minutos.
para que eu explique para vocês aí. Vamos ver se temos alguma pergunta. Sumiu o chat aqui enquanto eu abri o Profit. Regis, bom dia, valeu. Trucker. Cara, eu estudei muito no passado o Oliver Velez, tá? Depois eu acabei deixando de fora, mas sim, principalmente as estratégias mais antigas dele funcionam muito bem. Tu vai conseguir estudar o Oliver Velez e extrair bons ensinamentos aí dele. Tá gostando do vídeo? Valeu, Regis. Dê um like, se inscreve aí para não perder os próximos. Bruno. Comenta aí pra gente também sobre o que você quer aprender. Depois reiniciei para tinha atualização. Vem com a gente, vem com a Evertrader. Mas o que pesa muito no Profit, tá? É se a gente tem pouca memória e principalmente o Bookmap, né? Aí ele fica tentando carregar, ó, depois ele nos traz essa mensagem aqui, ó. Por isso que eu não vou conseguir mostrar para vocês hoje. Nenhum dado recebido normalmente significa que o mercado atualmente está fechado. Também não vou ter o livro visual, né, para mostrar para vocês que eu calibrei cores do livro visual para bater se os dois estão me dando a informação corretamente. Vamos lá, pessoal, então, o que seria a gente olhando essas movimentações de Charles Down, tendência, né, e também um pouco de Elliott aí. Olha só, o mercado se movendo. Tem uma perna de tendência aqui, em que ele faz um movimento de queda até aqui, volta para cá, vem para cá, cai, sobe um pouquinho, cai para cá, e olha o que ele faz aqui dentro. O que é tudo isso filtrado num outro fractal que a gente pode fazer para simplificar a nossa vida? No Bookmap não funciona no replay, cara, não fica legal. Aí nós temos perna de tendência, teste de topo. Vamos dar uma olhada aonde esse teste de topo parou. E aí eu vou trazer esse dia. Vou aproximar aqui. Deixa eu deixar bem grande. Aí olha só, o que a gente tem, tá? Primeira, o candle de 15 minutos. Ele faz um movimento, o vendedor empurra ele. Qual é o psicológico desse candle aqui, né? Vamos falar do psicológico dos candles primeiro. Abertura dele neste ponto. Aí aqui a gente não consegue saber como é que foi, né? Ele fez um movimento assim, o vendedor empurrou ele de volta. Aí veio lá para baixo. Aí o comprador diz, opa, aqui não. Aqui eu quero comprar. Leva ele para esse ponto, onde vai ser o fechamento. Aí aqui mostra um candle que a gente poderia chamar, recebe o nome de Bearish Doji, ou seja, um doji de queda, um candle de dúvida. Depois disso, o que a gente observa? Este candle nada mais é do que um movimento nesse sentido. Vem uma correção, testa uma região de fundo e aponta para cima. Aí vamos ver se Fibo é mesmo só para contar coelhos. Olha o movimento deste candle. O que a gente vai observar? Neste caso ele parou, por exemplo, naquela retração que eu comentei com vocês. Deixa eu mostrar aqui como é que coloca o nível. Se alguém está chegando aí. 76,4. Olha só onde ele parou. Então, vamos supor, dentro daquela explicação que eu falei sobre ondas, né? E sobre tendência, deixa eu trazer aqui novamente para vocês. Imaginem aquele candle de dúvida como este movimento de tendência. Aonde eu quero comprar? Eu citei para vocês, e aí tem um pouco de price action nessa história, né? Price action ia dizer para mim mais ou menos o seguinte, trazendo em poucos segundos.
eu quero comprar entre 50 e 2/3. É isso que diz o Price Action. Nos cursos do Mago, que foi quando eu comecei a minha trajetória, ele diz assim, eu estou sempre querendo comprar entre 50 e 61.8. O que é o 50 e 61.8 que ele vai fazer? A gente vai colocando ordens, conforme a quantidade de lotes. Então, eu tenho uma entrada no 50%. Que tamanho de mão eu tenho ali? 25%? 30%? Entre 50 e 61.8, eu vou colocar lá mais 25%. No 61.8, eu tenho mais um pedaço da mão. Aqui, eu vou decidir se eu vou defender no 76.4 ou não. Ficou um pouco abaixo do 76.4. Eu vou decidir aqui. O que vai fazer com que eu decida? Se o fractal menorzinho lá dentro, vamos supor que eu estou comprando, né? O que vai decidir se eu vou comprar é se ele fez alguma movimentação assim, que seja bem zoada, consolidada num minuto, e pegou as minhas parciais. Cada vez que ele pega a minha parcial, ele desloca o preço médio. Se quando chegar no 76.4, que foi o caso daquele candle de 15 minutos, o meu preço médio está deslocado neste ponto, ou num fundo anterior, que seria a mínima do candle, opa, aí eu posso defender ele. Qual o objetivo que eu vou ter? Aí nós vamos para a projeção e unimos um pouco do que Elliott nos ensinou. Eu vou projetar este movimento, vou colocar a retração no fundo do candle, e aí eu tenho algumas estratégias para atuar, que é sair de parte da mão no 100%, outra parte da mão no 61.8. Há momentos em que ele vai passar ou não vai chegar bem lá, não vai pegar minha ordem. Mas na maior parte do tempo a gente vai querer buscar esse tipo de movimento. Vamos lá. Aí o que acontece? O porquê, por exemplo, ele chegou numa determinada região e encontrou dificuldade. Se a gente afastar o gráfico, nós vamos encontrar, olha só que coisa incrível, pontos onde ele já encontrou dificuldade no passado. Olha onde ele marcou o topo desse dia. Eu peguei um dia aleatório, tá? Olha onde ele marcou o topo. Olha onde, mesmo abrindo com gap, ele segurou. Vamos afastar um pouco mais. Olha uma região que funcionou como um suporte. E aqui, mais longe ainda. Olha se eu não tenho pontos em que ele brigou como resistência. Nossa, que interessante. Olha aqui, ó. Pelo critério da análise técnica, uma resistência depois de rompida funciona como? Como um suporte. Olha onde ele parou aqui. Ah, mas foi só aí, ele fez só 2 toques aí. É, olha aqui. Então, o que é a análise técnica, né? Eu vou olhar esse padrão, eu vou testar isso e eu vou acreditar que quando chegar nesses níveis, ele vai ter uma certa dificuldade. Eu testei isso. Eu acredito que há uma probabilidade disso. Everton, faz um comparativo com o mundo real. Vamos lá, a gente aprende que se tu estiver dirigindo numa avenida ou numa rodovia em que a velocidade é 80 km por hora e de repente tu vai passar num semáforo, que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de sinaleira também. Se tiver verde, cara, tu não vai parar. Tu vai seguir avançando, porque tu testou aquilo, funciona na maior parte das vezes. Vai ter um dia que vem um maluco no outro lado e ele avançou o sinal e vai dar uma colisão e isso vai te dar um stop. E de preferência tu vai estopar de tal forma que tu esteja de cinto de segurança, de que o teu veículo tenha airbag e que tu tenha seguro. Tu não vai perder totalmente o carro, porque tu estudou aquilo. Tu criou uma solução para aquilo. Quanto mais a gente se expor, quanto mais a gente andar, mais a gente se expõe a esse tipo de situação. Mais vai acontecer esse tipo de coisa. E nem por isso, mesmo que ocorra essa colisão, que tu fique apavorado, que tu te assuste, que tu tomou aquele stop, quando tu fizer aquele percurso novamente, tu sabe, se tiver verde, eu tenho que manter a mesma velocidade. Porque se eu parar e tiver medo,
aí vai acontecer o contrário. Aí o cara de trás bate em ti porque tu é maluco, tu não seguiu aquela regra, aquela convenção. Entendido essa analogia, pessoal? É uma alegoria, obviamente, né? Mas para vocês entenderem o que significa a gente estudar alguma coisa e respeitar aquilo. Se todo mundo está vendo aquilo, todo mundo vai reagir da mesma forma. O contrário, ele é verdadeiro. Se tu tiver chegando numa determinada velocidade, naquele ponto, e o sinal fechar, às vezes tu vai até frear de maneira mais brusca, porque tu sabe, se eu avançar o sinal vermelho, há a possibilidade de que o outro cara do sinal verde venha e dessa vez eu que vou provocar o stop. O stop vai ser ainda maior. É mais ou menos isso. Pedro, bom dia! Muito obrigado pela participação aí. Vai ficar gravado, então tu pode assistir. Eu sei que tu já tem as manhas, já viu isso, só me acompanhando, já viu isso milhares de vezes, né? Mas é uma alegria aí que tu esteja junto participando com a gente. Então, pessoal, isso são os suportes e resistências. Vão mandando perguntas aí para que a gente possa ir explicando um pouco mais de análise técnica, né? E já olhando para o gráfico. Explicamos um pouco do 15 minutos, vamos para o gráfico diário, então, que é o que vai ter correlação com 15 minutos, tá? E aqui está registrado todas as operações que eu fiz aí. Vamos ver se temos alguma pergunta. Se não tem perguntas, o pessoal já tem as manhas, né? Muita gente já acompanha, já ouviram falar isso aí milhares de vezes. Já estão com a gente aí, a galera. Vamos lá. Gráfico diário. Olha só. De novo. Alguém que olhou o gráfico diário e traçou 61.8. Desde que ele marcou o topo. Aí olha só. O que eu tenho nesse dia? Ele fez este movimento. Continua sendo uma certa dúvida, porque ele deixou pavio do mesmo tamanho. Chegou aqui o comprador teve que largar, o vendedor empurrou de volta. Quando chegou nesse ponto aqui, o vendedor teve que ceder, porque ele resolveu fechar neste ponto aqui. Aí olha só, vi aquele candle negativo vindo de uma região de topo. Esse aqui eu lembro muito bem desse dia, porque no gráfico do EWZ que a gente acompanha no Morning Call, ele deixou um candle típico de reversão. E aí ele perdeu mínima. Aí o que a gente faz no dia seguinte? Eu vou traçar a região do 50 e 61.8 e ali eu vou querer atuar vendendo. Se eu conseguir defender a minha operação e eu estou olhando para um gráfico diário, meu stop é assim que ele romper a máxima. Até ali, se eu estiver defendendo, se estiver dentro do meu gerenciamento de risco, qual é o meu objetivo? O que eu pretendo buscar? Tamanho e proporção do movimento. Então eu tenho perna de tendência, teste de topo. Olha onde ele parou. Eu vou afastar o FIBO para vocês verem a região do 100%. Aqui, ó. Deixa eu trazer para esse lado aqui para vocês verem. Observem a minha operação finalizando no 100% do movimento. Vamos lá. O que mais nós temos? No dia seguinte, mesma estratégia. Eu queria vender a retração. Ok. Depois, eu comecei a vender a retração. E o que aconteceu nesse dia? Ele acionou o meu stop. Por quê? Meu stop havia sido deslocado para este ponto. O que aconteceu aqui? A estatística que eu tenho foi o dia que não deu certo. Está ali uma compra, possivelmente acionamento do stop. Dia seguinte, candles negativos, um pavio superior bem significativo. Esse aqui tinha a possibilidade, inclusive, de ser um candle de reversão caso fosse em uma região de topo. O que eu faço no dia seguinte? O que a análise técnica me diz? Que eu posso observar isso como uma perna de tendência. Toda vez que ele chegar em um teste de topo, eu quero vender. Onde é o teste de topo? Eu
vou abrir no intraday, vou filtrar pelo intraday, vou procurar por suportes e resistência e vou atuar. Neste dia, inclusive, ele não chegou no 38,2. O que possivelmente eu fiz? Deixa eu selecionar aqui, ó. E aí a gente vai ver. Quando ele não atinge esse ponto, não chega na retração, normalmente eu fico atento ao gráfico de 15 minutos. Espero fechar o primeiro. Tá gostando do vídeo? Minutos, dedo no like, se inscreve aí para não perder os próximos. É o de 15. Comenta aí pra gente também sobre o que você quer aprender. A gente tem que esperar o gráfico. Vem com a gente, vem com a Evertrader. Basicamente, eu tenho que ele dar a direção do mercado na maior parte dos dias. Deixa eu ver onde é que tá esse parado. Aqui. Achei. Então está aqui, ó. Eu espero o gráfico de 15 minutos. Me dá a primeira direção. Neste dia, o que eu tinha aqui? Um candle de 15 minutos, vindo de uma região de fundo, com uma característica compradora. E aqui já dá para ver o que eu fiz nesse dia. Faz um candle de 15 minutos, eu coloco imediatamente uma compra no rompimento de topo com uma mãozinha muito pequena. Olha só, nesse dia. Um contratinho. Por quê? Porque se ele subir, eu vou pressupor que ele vai seguir este comportamento aqui. Dentro deste fractal, do 15, eu tenho 1 minuto que eu estou acreditando que vai fazer algo assim, ó. Perna de tendência, aí ele vai fazer o rompimento de topo. Aí eu coloco um contratinho. Aí eu espero que ele faça uma retração. Aí eu defenderia, por exemplo, aqui. Faria o que a gente chama de manejo para pegar esse tipo de movimento. Dentro eu posso estar com alguns filtros baseado no Bookmap. Aí eu faço uma parcial. Quando ele faz uma retração, segundo candle de 15 minutos. Quando ele toca em uma região que eu acredito, eu começo novamente a comprar e fazer as parciais. Aí quando ele chega num ponto que eu entendo ser resistência, baseada em topos e fundos, baseada em pontos anteriores. Deixa eu botar de novo em amarelo. Olha só. O que eu tenho aqui? Um suporte. O que eu imagino que aconteça? Que ele funcione como resistência. E aí o que eu começo a fazer? Setinha vermelha, eu começo a vender. Objetivo da minha venda: que este movimento seja uma perna de tendência e que ele venha fazer um teste de fundo. Nas primeiras retrações, pontos em que eu acredito ser importante, eu começo a fazer parciais. Se eu botar a retração aqui, vocês vão ver. Retração desse movimento. Olha onde estão as minhas parciais. Olha essa parcial aqui no 61.8. E aí eu estou pressupondo que ocorre esse tipo de situação aqui. Perna de tendência, teste de fundo. Vamos lá, um outro dia. Vamos dar continuidade, olhar no gráfico diário. Quem seguiu essas regras na venda nos últimos tempos? Por que eu estou olhando a venda? Porque o 15 minutos já estava me mostrando lá que estava apontando para uma tendência de baixa. Quem conseguiu ficar vendido e sempre colocou stop na máxima do dia anterior. Teve um stop aqui, aqui não foi estopado, aqui não foi estopado. Mesmo sendo esse padrão aqui, típico padrão de reversão, que ele poderia ter buscado a retração desse candle. Vamos trazer mais perto aqui. Ó. Olha o que a gente tem aqui. Cássio Santos, bom dia. Cássio, assiste essa aula, cara, tu vai achar muito legal. Trader Mobile Up, esse dia é mais complicado, cara, com certeza. Com certeza. Aqui, por exemplo, eu tenho certeza que deu o stop diário. Passou a máxima, não tem. Ele talvez, tá?
Depende do dia, se tinha notícia, uma série de coisas. Mas normalmente, se ele passar a máxima, ele consome 70% a 100% do meu limite do dia. E às vezes, se for um momento de notícia que eu for pego, assim, aquela notícia inesperada que o pessoal citou lá, o tweet do Trump, que a liquidez secou na hora e eu já tô pesado, não vai ter jeito, entendeu? Fala, Ronaldo! Seja bem-vindo! Ronaldo vai se preparar para o CNPI, Ronaldo. É isso aí, né? Vamos falar sobre isso sim, cara. Rivo, bom dia! E aí, vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Deixa eu dar uma olhada no horário aí. Rapaz, eu tenho meia hora ainda, hein? Vocês já vão mandando perguntas. Olha só. Esse dia, o candle contido, eu realmente teria dúvida. E eu acabo ficando... Nesse dia também não foi um dia fácil, porque eu sei que ele pode fazer isso aqui, ó. Mas aí a gente vai entrar pelo 15 minutos e dizer, cara, o stop do 15 minutos, eu vou ver aquele candle de 15, e aí eu já tenho, se o candle de 15 minutos apontar para alta, dentro de uma tendência de baixa, eu vou fazer a projeção para começar a vender. Deixa eu mostrar aqui nos fractais que vai ficar melhor. Tela preta. Vamos supor que eu tenho em verde um candle de 15 minutos. Tá numa tendência de baixa de um fractal maior, tá? Candle do diário é esse de vermelho. O de 15 minutos fez um candle positivo. Eu não consegui, não tô acreditando na compra por uma série de fatores. Da análise que eu fiz, tá pesado o mercado, tá caindo. Candle de 15 minutos faz um candle positivo. O que que eu vou esperar? Eu observo a retração que ele vai fazer. Como eu estou procurando por vendas, porque eu estou acreditando, eu não entro nesse ponto aqui na compra, porque ele pode passar direto. Eu olho a projeção desse movimento. 15 fechou um candle positivo, então eu vou pressupor que ele vai achar fundo nessa região, vai fazer o 100%. No 100% eu já começo a vender ele. Às vezes no 61.8 eu já faço alguma coisinha. Muito pequeno, tipo aquele contrato que eu mostrei para vocês. E aí, o que eu vou estar prestando atenção? Quando 15 minutos fizer tamanho e proporção de 100%, eu tenho essa retração de vermelho? Tenho. Opa, então eu tenho que colocar alguma ordem ali. O que mais eu tenho? Eu tenho, vamos lá, VWAP passando nesse ponto. Vou botar VWAP aqui mesmo. VWAP vermelho ficou estranho. Vamos montar. Tá, VWAP vermelho. Senão vai demorar muito. Tem o VWAP ali. O preço está para baixo, ela vai funcionar como resistência. Tenho lá médias móveis que eu acho importante. Médias móveis do 15, do 60, passando. Opa, então eu tenho pontos de resistência. Aqui eu tenho confluência. Eu tenho uma VWAP, eu tenho médias móveis, eu tenho retração, eu tenho projeção do 15. Então eu tenho confluências. Se eu traçar linhas anteriores e disser, puxa, eu tenho vários pontos em que funcionaram como suporte e região, suporte e resistência nessa região, ele está chegando no 61.8 do dia anterior dentro de uma tendência de baixa, aqui o que eu vou fazendo? No 50% eu ponho 25% da mão. Entre 50 e 61.8 eu coloco mais 30. Aqui eu vou encher a mão. Deu tudo errado, o Bookmap apagou, o Trump tweetou, não sei o que, eu vou estar de olho no meu resultado aberto. Bateu 30% do meu limite, é inegociável, eu cancelo e zero imediatamente. Imediatamente. Por quê? Porque eu tenho mais 3 chances no mínimo. Por que eu enchi a mão entre 50 e 61.8? Porque eu entendo que a venda tem uma probabilidade maior. Se eu estiver certo, se ele estiver a favor da tendência do gráfico vermelho, tem uma probabilidade maior de parar nessa região, me dá as minhas parciais e aí vai dar tudo certo. Deu as parciais. Funcionou bem. Meu stop, máxima do dia. Por quê? Com o Dow Jones aberto, com as ações abertas, não nessa ordem, primeiro as ações, depois Dow Jones. Caso ele venha fazer esse tipo de movimento,
começar a perder fundos, inclusive no 15 minutos, eu vou trabalhando o meu preço, manejando nas retrações, e quando ele chegar numa mínima, vamos supor que eu consiga dobrar a mão. O meu preço médio superou dessa região. Estou carregando 2 contratos. Meu preço médio destacou lá. Eu posso fazer algum tipo de alavancagem, aumentar a mão, quando ele faz um rompimento importante, trazendo o meu preço médio para esta região. Para um topo do gráfico de 15 minutos que ele deixou. Para um topo do gráfico de 60 minutos. Trouxe o meu preço médio para ali, cara, eu espero que ele vai fazer pelo menos o 100% de vermelho. Chegou no 100% de vermelho, estou muito confortável, bati a meta, estou com 3 contratos. Aqui eu tiro 2 no 100%, aquele 1 eu espero um pouco mais. Beleza? Vamos de novo. Nesse dia, retração do dia anterior, nem chegou lá. Se tu não filtra pelo 15 ou pelo 60, aqui ele corrigiu basicamente 23.4, não chegou nem no 38.2. Ali a gente acaba atuando através do 15 ou dos 60 minutos. Mais um dia. Olha só todo mundo que conseguiu deslocar o preço médio para a máxima do dia. Tomou um stop neste ponto. Vamos seguir. Depois ele faz essa barra aqui, ó. Alguém teria coragem de comprar contra essa barra? Trader Mobile, cara, a alavancagem sim é algo que não é tão trivial, tá? Vamos lá, depois dessa barra, a gente viu uma barra forte no dia seguinte, né? Ele nem corrigiu toda ela e já apontou para baixo. Vamos então, depois do candle de número 76 do gráfico diário. Olha onde ele corrigiu. 38.2 e apontou para baixo. Nesse dia, se a pessoa não conseguiu filtrar pelo 15 ou alguma coisa do tipo, ficou de fora do movimento. Quem tem poucos lotes, e eu, muito tempo me aconteceu isso, que eu entrava com pouca coisa lá no extremo do 61.8 e ficava de fora. Esse dia ele quase zoou aqui, ó. Olha onde eu peguei a venda do 61.8 lá. Aqui foi um dia, por exemplo, que ele poderia ter me estopado. Pelo tamanho de mão, possivelmente ele não me estopou. Eu consegui participar do movimento. Aí, olha só, aqui ele abre com gap. Quando ele abre com gap fazendo isso, já fica um pouco mais complexo da gente operar, tá? Tem que ser pelo 15, tu vai indo menor, um dia mais difícil de fazer a meta. Dia seguinte, retração do movimento. Olha onde a gente quer vender. Começa a vender pequenininho, participa da operação. Neste dia, novamente, aqui pelo jeito eu até peguei compras por causa disso aqui, ó. Quando ele parou, ele estava na característica deste movimento aqui. Já abriu com gap. Então a gente tinha um cenário diferente. Possivelmente eu esperei o 15 minutos e entrei comprado nele. Neste dia, segue a tendência de baixa, média apontando para baixo. Mesmo na consolidação, eu tenho uma venda lá naquele ponto. Então possivelmente eu comecei a vender para sair comprado nesta região. O verdinho é compra, tá? Vamos ver aqui. Sempre tem, né, Regis? Eu já não sou muito fã de compra quando o mercado tá assim, então fico mais veiaco. Isso aí, cara. Rodrigo Lucas. Se eu já fiz pelo menos 5 mil por dia, cara, aí eu vou te convidar para tu nos acompanhar aí. Acompanha uma hora que tu vai ver. Mas tem que ser no dia a dia, né? Tem que ser com o gráfico rolando. No simulador é fácil da gente dizer que fez e mostrar com o gráfico parado, né? Detalhe, eu não posso te mostrar aqui
operação em conta real, porque pela regulamentação o CNPI não pode fazer isso, tá? Tá gostando do vídeo? Dedo no like, se inscreve aí para não perder os próximos. Vai ver as pessoas comenta aí pra gente também sobre o que você quer aprender. E vem com a gente, vem com a Evertrader. Por isso eu li a tua mensagem. Cola aí que tu pode inclusive pedir para participar da sala fechada, uns dias gratuitos aí. Tu vai ver a galera mostrando os resultados. No Trade Arena a gente tem alguns resultados que a gente mostra também do pessoal que acompanha. Lembrando que eu não posso operar em conta real, em transmissão aberta, os ativos que eu recomendo. Vamos lá, nesse dia forte de alta, de baixa, ele subiu aqui, fez essa queda. Nesse dia eu não lembro bem como é que estava acontecendo. Às vezes, quando eu estou na transmissão, se alguém quer comprar contra esse movimento, eu faço, estopo pequeno e começo de novo. Retração da barra, seguindo, continuando. Mandem perguntas aí, pessoal, porque às vezes eu leio o chat, tá? E aí eu me distraio um pouco. Olha a retração entre 50 e 61.8 como ponto de venda. Observem venda na metade da retração, começando um pouco antes, possivelmente por uma confluência. Aí, olha só, suportes e resistência funcionando, tá? Olha essa região onde ele deixou pavio. Olha onde ele encontrou resistência. Mais um dia, índice futuro. Se alguém quiser também, eu posso olhar isso no dólar, tá? No dólar, às vezes, a gente observa muito também o 76.4, principalmente nos gráficos intraday, tá? De 15 minutos. Estou olhando o gráfico diário para que vocês consigam entender, pessoal, que deslocando o stop, olha quantos dias a pessoa que vendeu uma tendência de baixa, médias móveis apontando para baixo. Olha quantos dias quem conseguiu deslocar o preço médio deu certo. Olha onde ele parou neste ponto aqui, tá? Olha a movimentação. Testa topo. Vem para cá. Olha o amarelo aqui. Peraí. Tem que ser amarelo. Perna de tendência. Teste de fundo. Aí, olha só o movimento contrário que a gente desenhou em vermelho. Perna de tendência, teste de topo. Vamos ver tamanho e proporção? O que ele fez na projeção desse candle? Perna de tendência, teste de topo. Olha onde ele chegou. Depois a gente pode, eu vou dar uma palhinha para nós olhar em uma tendência de alta, como é que foi também. Aí aqui teve um dia de abrir com gap, né? Não deu muito certo para pegar a retração. Lembrando que isso é estatística. Quando o mercado está muito pesado, lembram que eu falei do 38.2? Lembrem que eu citei o 38.2 como swing trade? Aí num rompimento desses, o cara que está num swing trade, que o preço médio deslocou bastante, ó, ele tem um outro horizonte de tempo, ele pode bater uma alavancagem para pegar pelo menos 100%. Aqui foi o terror, né, a queda. Aí conforme a gente vê ele se aproximando de um gráfico semanal, também eu só posso falar para quem acaba que acompanha, porque a gente vai falando, ó, cuidado, ele está chegando em uma região de suporte. Ontem, Everton, mas tá dizendo que falou agora porque o candle fechou, né? Se a pessoa voltar e olhar o Morning Call, vai ver, cara. Eu tinha falado, cuidado com a sexta-feira, fechamento do candle do semanal, tá esticado das médias. Longe das médias, a gente fica meio a risco em comprar, porque ele está em uma tendência de baixa, mas muito menos vender. Para swing trade, estou falando por ser um gráfico diário. E olha a região de suporte se aproximando.
peguei o mínimo desse candle. Podia ter colocado aqui, ó. Todo mundo sabe que suporte é uma região, né? Aí olha só, ele se aproxima de uma região de suporte e deixa um candle. Esse candle aqui foi muito bacana nós olhar. Deixa eu tirar os... Deixa eu ver se eu consigo tirar as ordens. Os trades. Aqui. Esse candle aqui, pessoal, ele pode receber o nome de martelo, tá? É um candle típico de reversão de tendência. A reversão de tendência não quer dizer agora, tá? É importante dizer isso, embora a análise técnica chame este candle de reversão de tendência, ele tem por objetivo reverter uma tendência prévia, uma tendência primária não será revertida exatamente com um único candle, tá? Ele vai receber de fato o nome de martelo quando ele superar essa região, sem perder o fundo. Aí a gente vai ter um setup. Esse setup ficou conhecido no Brasil através do Stormer. Eu, inclusive, conheci esse setup através do Stormer, tá? Mas o desenvolvedor do setup chama-se Mark Crispin, que é o setup 1, 2, 3 de compra. Alguém que esteja olhando o gráfico diário, pronto para fazer esse setup, vai comprar a superação dessa máxima. E a ideia é que isso aqui é a marcação de um fundo. De fato, tá? Já antecipo para todos aí. O que eu vou olhar na segunda-feira, vendo que a semana terminou com esse candle aqui. É um candle positivo, é um candle típico de reversão de tendência. Eu vou estar atento a esta região. O que eu espero que aconteça aqui, tá? Eu tenho no 15 minutos pouquíssima probabilidade de venda, porque eu não tenho a característica de venda. O que é a característica de venda quando a gente fala da análise técnica? O que eu preciso ter para a característica de venda? Eu preciso ter uma perna de tendência de queda e aí um teste de topo. Neste caso, como é que fechou esse candle? O teste de topo quase rompeu a máxima. O vendedor conseguiu deixar um paviozinho desse tamanho. Querem ver? Olha o tamanho do paviozinho que tem o candle. Vamos para o gráfico diário. Eu tenho que aproximar muito para a gente conseguir ver. Então a minha característica de venda, ela sequer num minuto, ela é muito pequena. A característica de venda num minuto é isso aqui, ó. Perna de tendência, teste de topo. Eu tenho pouquíssimo espaço para vender aqui. Esse candle do gráfico diário, se eu vender e ele romper topo, ele vai andar muito rápido, porque o swing trader, o cara que ficou posicionado, ele se deu muito bem aproximando os stop dele para a máxima do dia anterior. Fechou esse candle, ele coloca o stop dele aqui. Então, possivelmente, quando acionar a máxima desse candle, aciona stops, ele deve andar bastante. Nesse dia, o que eu vou esperar? Na segunda-feira, para então entrar vendido. Eu vou esperar que o 15 minutos eventualmente faça um candle assim. Se eu acredito muito na venda, por uma série de fatores, por bolsas lá fora, mercado pesado e tal, o 15 vai fazer um candle assim. Aí ele fecha o candle. Aí o que eu tenho de possibilidade? Entrar muito pequeno na retração desse candle com stop aqui. Mas Everton, e se der tudo errado, né? Ele está acionando esse padrão de compra aqui, que eu vou botar em verde. Cara, se der tudo errado, existe uma coisa chamada assimetria de risco. E aí, se eu vender a retração do candle de 15 minutos, eu tenho esse tamanho de stop, certo? Vamos chamar isso aqui de tamanho 1. E se der certo, o que eu tenho? Se der certo e ele não romper, eu tenho a projeção do 15 minutos.
que vai me dar um alvo pelo menos desse tamanho aqui, ó. Deixa eu botar em verde. Olha só. Então, se eu tiver errado e eu apostar 20% do meu limite diário, eu vou ter 5 chances de estar errado. Eu vou perder aqui 1 para um ganho de 2 ou 3. O que seria isso? Eu pressupondo que vai dar certo a minha operação contra aquele candle que eu disse que é um candle típico de reversão de tendência, que tem possibilidade de reverter a tendência prévia. Nada mais é do que aquele candle positivo fazendo uma movimentação de retração e seguindo as premissas de Down e Elliott, que é mais ou menos o seguinte: ele vem aqui, faz uma perna de tendência, testa fundo e tem a possibilidade de pelo menos fazer esse tipo de movimento aqui, que é onde entram outros fractais. O que a gente tem aqui, a possibilidade de vender 15 minutos é isso aqui, ó. Basicamente isso. Quando ele chegar aqui, eu desfaço a minha mão, cruzo os braços e espero para ver o que o mercado vai fazer a partir daí. Deixa eu ver o que mais eu posso explicar para vocês. Basicamente, o que a gente vai ter? Este movimento aqui, como uma perna de tendência de queda. Aqui foi basicamente onde ele fez algo assim, uma espécie de pivô. Um candle só não é exatamente uma formação de pivô, mas dá para levar isso em consideração. A gente precisaria outras formações com mais candles para ter de fato um pivô confirmado. E aí, essa tendência prévia da última pernada, a gente tem a possibilidade de que apareça uma reversão nesse sentido, que nada mais é do que este fractal aqui respirando. Aí a gente vai ver isso num gráfico semanal. A gente vai ter ele voltando para as médias, porque ele se afastou das médias, porque muita gente realizou lucro no tamanho e proporção, na projeção de FIBO, 100% ou 161,8. Deixa eu ver o que mais eu posso dizer para vocês. Então aqui, eu posso sim entrar comprado com essa característica de amarelo. Tá? Aí eu vou pressupor que se ele romper a máxima, ele faz 100% ou 161 e que ele faça esse tipo de movimento. Quando chegar aqui, se eu tivesse comprado inclusive para swing trade, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu stop sempre para a mínima deste candle. Mas eu não faço swing trade, eu sou só day trader. Cara, tu vai estar de olho no fundo do gráfico de 15 minutos para as tuas operações intraday. Pessoal, tô vendo aqui que eu tenho mais 10 minutos, então é o momento de vocês mandarem perguntas aí. Trader Mobile Up, qual o nome desse indicador que mostra as setas, onde foram as entradas? Eu digo para vocês que eu tinha mais um monte de coisa para falar, né? Mas não vai ter jeito, a gente tem que encerrar às 11 horas. O Regis, cara, essa galera eu não consigo ficar sem essa turma, né? Porque eles me ajudam assim de uma maneira absurda. No dia a dia, inclusive, trocando umas ideias, né, Regis? E aí o Regis já trouxe ali no chat. Vamos lá. A gente vira uma família, né, cara? Impressionante. Isso aqui, deixa eu te mostrar como é que tu faz, porque também falamos sobre isso recentemente na sala. Temos aqui, se eu não me engano, tu entra em negociação, boletas. Tá aqui, ó. Cor de compra e cor de venda. O verde vivo vai ser a cor de compra, o verde escuro a cor de venda. E aí vamos olhar onde é que tá que tu habilita essa parada aqui. Mostrar opções avançadas, mostrar... E o Profit mudou isso aí recentemente, tá? Vamos ver onde é que tá. Preço médio. Confirmações. Confirmações das ordens. Confirmações, padrões, ofertas e negócio.
médio projetado, bloquear envio ocidental. Rapaz, ao vivo não é fácil, hein? Essa parte eu não tinha... não tava afiada aí, Trader Mobile. Olha só o que eu falei, o Regis está aí para me salvar. Visibilidade. Boletas. Oferta sem negócio. Cara, onde é que eu acho isso, Regis? Diz aí. Tá gostando do vídeo? Pessoal, dedo no like, se inscreve aí para não perder os próximos. Eu vou deixar um comenta aí pra gente também sobre o que você quer aprender. E vem com a gente, vem com a Evertrader. Vocês podem participar, a gente mostra ao vivo, tá? Eu, por exemplo, se tu colar no YouTube do Trade Arena, na segunda-feira a gente faz a transmissão, tem o Morning Call. Assim que tem a abertura de mercado, tu pode me chamar ali, que aí, se eu não souber, mas eles me dão a dica, galera da sala. Beleza, Trader Mobile Up. E o QR Code do Trade Arena tá aparecendo na tela para vocês aí também. Pessoal, alguma pergunta? Visibilidade? Vamos tentar achar aqui. Aqui. Boa. Visibilidade está aqui, pessoal. Exibir relógio, mostrar notícias no gráfico, sentimento de mercado no gráfico, exibir coloração de indicadores, valor na escala de preço. Mostrar gráfico, indicador de preço. Deixa eu clicar em cima dele aqui para ver. Ó, aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, ó, aproveitando o candle de ontem. O que eu tinha feito? Eu montei a minha operação e deixei um stop na minha... Quando ele voltasse para a minha meta. Eu tive um resultado no gráfico de performance. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui a gente fez ao vivo ontem com o pessoal. Deixa eu pegar aqui simulador. Day Trade personalizado. Dia 15 de maio. Hoje estamos no dia 16. Ontem o Dolinha também foi bacaninha, né? Também operei vendido no dólar, pessoal. Tô tentando tornar livre a janela do relatório de performance. Deixa eu ver se não tem nenhum aberto com janela livre. Aqui. Vamos botar aqui. Esse é o semanal, pessoal. Deixa eu tirar a MER3. Esse é o resultado do nosso gráfico semanal, tá? Percentual de acerto, quantidade de operações. Vamos para o dia de ontem, então, né? Ontem. Vamos tirar a MER3. Resultado ontem, custos, beleza, tá aqui, ó. Aqui foi uma alavancagem. Aí a gente chegou nesse pico aqui de 1,63 e eu, nas alavancagens, não ia aceitar devolver a meta do dia. Então, no índice deu milão e no dólar sobrou uma quirelinha ali também. E mais ficou esses stops, né, para mostrar o ponto exato de onde tinha que largar a operação caso desse errado. Aí aqui, olha só. Às vezes eu tomo esse risco, inclusive, e o pessoal da sala sabe, para mostrar o seguinte: se em uma alavancagem eu aceitar esse tanto de stop, quanto eu tenho que ter na maior parte do tempo para que essa parada dê certo? Isso aqui. Se na maior parte dos dias eu tiver um bom percentual de acerto, eu tiver essa estatística, eu tomo isso de risco para isso de gain. O que é isso? Um risco de tamanho 1, vamos chamar assim.
E o meu gain, ele tem que ser... Deixa eu botar o gain aqui em verdinho, né? Pode ser em amarelo, tá? Para destacar bem. O que o meu gain tem que ser? Para no final das contas dar certo. 2 ou mais. É isso aqui que eu preciso. Se eu tô alavancando, eu sou um trader agressivo, quando dá errado, aí se ele chega no meu limite lá, já era. Mas quando dá certo, eu tenho que ter isso aqui. Eu tenho que estar perseguindo esse tipo de coisa. E aí, aqui de novo, numa alavancagem, eu experimento esse tipo de situação. Se a alavancagem ocorre na parte da tarde, isso aqui foram ordens deixadas na tela. Porque aqui eu já não estava mais na frente da tela. Isso aqui foram ordens deixadas na frente da tela. Se a alavancagem dá errado, eu não aceito mais ficar negativo no dia. Se a alavancagem dá certo, é isso aqui que eu persigo. Quando chega num determinado horário, eu não aceito mais perder um determinado valor que eu estipulei, que poderia ser um pouquinho mais abaixo aqui também. Beleza, pessoal? Isso aqui a gente faz todos os dias, mostrando ao vivo. Tem um dia que dá errado, ninguém acerta todas. Todos nós temos que estar cientes disso. Se alguém conversar com vocês aí e dizer que não toma stop, que é o trader das galáxias e tal, desconfie. Mas vocês que já chegaram aqui estão em outra vibe, né? Para quem quiser nos acompanhar, pessoal, deixa eu colocar aqui os QR Codes. Já coloco também o telefone de atendimento. Vocês já têm aí do Trade Arena, né? O canal, já conhecem. Se alguém não conhece o Trade Arena, tem um QR Code aí ao lado. E deixa eu trazer para vocês, para quem quiser acompanhar. Eu vou colocar na tela os QR Codes das nossas redes sociais aí. Eu havia fechado, mas eu já acho ele rapidão. Enquanto isso, tem mais uns minutos aí para vocês colocarem dúvidas. As dúvidas que chegarem até as 10 horas e 59 minutos, prometo esclarecer todas. A galera já tem as manhas de análise técnica. Sumiu. Eu vou caçar ele aqui. Fiquem tranquilos. Deixa eu ver que nós tínhamos uma pergunta ou comentário. Que eu já falei sobre alavancagem, né? Como eu faço alavancagem no swing trade, no day trade. A alavancagem do day trade é depois de 15 minutos fazer tamanho e proporção, principalmente com o Dow Jones aberto. Aqui. Deixa eu maximizar para vocês aí, pessoal, e deixar aí na tela, tá? Vamos ver. Onde é que eu parei as perguntas? Trader Mobile, esse candle do diário está com muita cara de continuidade nessa alta. Ele tem essa característica. Se romper máxima, a gente vai ver ele fazer aquela retração de vermelho que eu havia desenhado. Moura, obrigado por mostrar ali. Configurações, gráfico, chart trading, exibir trades. Trader Mobile, valeu, cara, tamo junto.
Daniel, depois que você estopa no 60 minutos, você volta a operar no lado da reversão. Dificilmente eu vou mudar de compra para venda. Tem um sinal muito forte, tá? Vamos supor que eu estope um candle de 60 minutos. Vamos colocar ele na tela aqui. Índice, 60 minutos. Tá gostando do vídeo? Olha só. Dedo no like, se inscreve aí para não perder os próximos. Esse candle de 60 Comenta aí pra gente também sobre o que você quer aprender. Comprando ele, eu estava vendendo. E vem com a gente, vem com a Evertrader. Quando ele chegar na retração do candle, eu vou atuar na venda. Eu vou defender ele enquanto o meu preço médio estiver na máxima. Aqui, por exemplo, possivelmente foi um stop intraday e depois ele me dá o sinal e eu entro vendendo de novo. É assim que funciona. Aí esse stop aqui consumiu uma pequena parte da minha mão. Aí eu entro de novo na venda. Qual é a minha expectativa? Olha só. Perna de tendência, teste de topo. Observa que eu tinha uma venda aqui. Aí o que eu estou esperando? Que ele faça algum tipo de pavio ou faça candles menores, dê as minhas parciais. Aí vai lá, pegou, não pegou as minhas parciais? Se ele volta para cá, eu estopo ele normalmente no break-even da última operação que eu entrei. Eu ainda guardo o dinheiro que eu ganhei ao longo do dia. É uma outra operação, né? Aí vamos lá, mas eu tô convicto na queda, então eu seguro mão. E até onde eu seguro a mão? Até um ponto. Aqui eu tava com 2 contratos, quer ver? 2 contratos. Ele não chegou exatamente no meu alvo, me estopou com 2 contratos. Mesmo assim, ele me entregou aquele relatório de performance que eu mostrei ali para vocês. Deixa eu ver, cadê ele aqui? Vou trazer de volta. Aqui. Tem que ser o de ontem e tem que tirar a MER3. Olha só. Mesmo aqueles 2 contratos, quando ele chegou num determinado ponto, eu estopo ele no tempo. Na mesa vocês vão ter isso também. Eu estopo ele no tempo, ou quando ele atinge um drawdown que eu digo assim, cara, eu já ganhei tanto, abaixo daquilo ali eu não aceito. Aí tu pode criar uma regra, 20%, 30%. Na alavancagem tu vai usar isso aí também, tá? Vamos ver. Não, depois que se ele me estopar no diário, fim do dia. Valeu, Douglas. Obrigado pela participação aí, cara. Valeu, Alexandre. E é isso, pessoal. Quero agradecer imensamente a presença de todos. A gente já deixou os QR Codes ali na tela para vocês acompanharem, né? Tem também o canal do Trade Arena. No canal do Trade Arena a gente está diariamente. E aí me chamem aí no direct, por exemplo, do Instagram ou do TikTok, que eu passo para vocês o número do telefone aí, que eu não consegui colocar no chat. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Que todos tenham um excelente final de semana. E até a próxima, até segunda-feira para a galera que já acompanha aí. Todos serão bem-vindos. Um grande abraço a todos aí, pessoal. Valeu!